Olá! Hoje falaremos sobre avaliação de preferências, um tema essencial quando pensamos em intervenções baseadas na análise do comportamento aplicada. A avaliação de preferência é um nome genérico que engloba diversos procedimentos utilizados para definir os estímulos que a pessoa prefere, os valores de preferência relativos desses estímulos, alta preferência versus baixa preferência, e as condições sob as quais estes valores de preferência se alteram. De forma geral, as avaliações de preferência são conduzidas em dois passos, sendo o primeiro a descoberta de uma grande variedade de itens que possa vir a ser utilizada como possíveis reforçadores e o segundo a apresentação sistemática de tais itens à pessoa com o propósito de identificar suas preferências. Dependendo do tipo de problema de comportamento que a pessoa apresente, déficit ou excesso, e dependendo dos itens que constituem suas preferências, comestíveis, brinquedos, atividades, entre outros, o profissional responsável pela intervenção deverá utilizar procedimentos diferentes para conduzir estes dois passos. Conforme mencionado anteriormente, alguns autores categorizam as avaliações de preferência indiretas e diretas, com base no fato de se as respostas da pessoa em relação aos itens são diretamente observadas pelo profissional responsável. Dentre os métodos de avaliação indireta, estão as entrevistas e os checklists, por meio dos quais se pergunta sobre as preferências das pessoas àqueles. Avaliações indiretas. Em avaliações indiretas, o profissional baseia-se na opinião de cuidadores ou de outros que conhecem a pessoa para descobrir itens comestíveis, atividades, interações e outros estímulos que ela goste. Nesse tipo de avaliação, o comportamento da pessoa em relação aos itens não é diretamente observado pelo profissional. Exemplos de avaliação indireta incluem as entrevistas não estruturadas e estruturadas e os checklists. Ao se utilizar de entrevistas, o profissional buscará todos aqueles envolvidos com a pessoa, realizando perguntas para coletar informações que gerem uma lista de possíveis itens de preferência. Essas perguntas podem ser abertas, fechadas, no sentido de prover algumas alternativas previamente estabelecidas ou checklists, ou pedir que itens listados em uma folha sejam ordenados de acordo com a preferência da pessoa. Para pessoas verbais, é possível também perguntar à própria pessoa sobre suas preferências, inclusive deixando-a escolher o que receberá ao final de cada tentativa ou de cada sessão. Avaliações diretas. Métodos de avaliação direta incluem as observações em situações de operante livre e os métodos baseados em tentativas, nos quais há observação direta do comportamento da pessoa interagindo com os possíveis itens de preferência. Exemplos: observação de operantes livres, naturalístico ou planejado. Tentativas. Neste tipo de avaliação, é registrado a duração total do tempo em que a pessoa permanece engajada com os mais diversos itens com os quais interage. Em observações naturalísticas, o profissional vai ao ambiente natural da pessoa e observa como ela gasta o seu tempo, registrando quantos minutos ela dedica a cada atividade durante seu tempo livre. Em situações planejadas, o profissional planta iscas no ambiente com itens que entrevistas ou checklist apontaram como potencialmente reforçadores. Em qualquer um dos tipos de observação de operante livre, a pessoa possui acesso irrestrito e simultâneo a um conjunto de itens que estão disponíveis em seu ambiente ao longo do período de tempo determinado para a duração da avaliação. Não são fornecidas instruções, os itens estão ao alcance e sob a vista da pessoa e não há remoção do item após a pessoa engajar-se com ele. Vale ressaltar que a remoção dos itens ocorre apenas após o término da avaliação. Há três principais métodos de avaliação direta baseados em tentativas. Com estímulo único, com pares de estímulos e com múltiplos estímulos. A seguir, cada um deles será apresentado detalhadamente. A avaliação de preferência com estímulo único, também chamada de escolhas sucessivas, apresenta um item por vez, sendo a preferência calculada pela porcentagem de aproximações ou consumo. No método mais utilizado, 16 itens são testados em sessões de 20 tentativas, cada um aparecendo 10 vezes ao todo. Considera-se aproximação quando o participante se move em direção ao item em até 5 segundos. Se isso não ocorrer, o terapeuta garante o contato, evitando que a falta de familiaridade influencie os resultados. As avaliações com estímulo único podem registrar se houve aproximação ou consumo dos itens, quando comestíveis, a frequência ou a duração da interação.
É fundamental que todos os dados sejam registrados em um protocolo elaborado especificamente para essa avaliação, garantindo a organização e a fidelidade do processo. Na avaliação de preferência com pares de estímulos, também chamada de escolha forçada, os itens são apresentados em pares, contemplando todas as combinações possíveis. Cada tentativa consiste na apresentação simultânea de 2 itens, seguida de uma instrução que orienta como o participante deve agir em relação a eles. O terapeuta então registra qual item foi escolhido, permitindo identificar preferências de forma mais clara e comparativa. Para exemplificar, instrua a pessoa com comandos como escolha um ou pegue um. Se pegar um item, tem acesso a ele por 20-30 segundos, ou pelo tempo de consumo, se comestível, e o outro item é removido. Se tentar pegar os dois, a ação é bloqueada. Se não pegar nenhum item em 5 segundos, permita manipular ou experimentar cada item por 5 segundos, depois reapresente os itens por mais 5 segundos. Caso ainda não escolha nenhum, ambos os itens são removidos e a próxima tentativa é apresentada. A porcentagem de preferência de cada item é calculada dividindo-se o número de vezes em que ele foi escolhido pelo número de vezes em que foi apresentado, multiplicando o resultado por 100. Em seguida, os itens são classificados como alta, média ou baixa preferência, de acordo com o número de vezes em que foram escolhidos. A avaliação de preferência com múltiplos estímulos é uma extensão do procedimento com pares de estímulos. Antes do início da avaliação, deve-se expor a pessoa a cada um dos itens que serão apresentados para garantir a sua familiaridade com todos os itens. Para exemplificar, as instruções podem ser repetidas no máximo 2 vezes. Se a pessoa pegar ou se aproximar de um item, tem acesso por 20-30 segundos, ou pelo tempo de consumo. Tentar pegar mais de um item é bloqueado, instrução é repetida. Após a escolha, o item é retirado e os restantes são reorganizados. Próxima tentativa inicia com menos itens. Processo se repete até todos os itens serem selecionados, podendo ser feito 2 a 4 vezes. A porcentagem de preferência por cada item é calculada por meio da divisão do número de vezes em que o item foi escolhido pelo número de vezes em que ele esteve disponível, multiplicado por 100. A partir da porcentagem de escolha de cada item, estabelece-se uma hierarquia que vai do mais preferido para o menos preferido. Os métodos de avaliação indireta têm se mostrado menos eficazes do que os métodos diretos para identificar itens realmente reforçadores. Isso ocorre porque não há contato direto entre o avaliador e a pessoa avaliada, nem interação dela com os possíveis itens de preferência. Assim, o profissional não consegue verificar se aquilo que se relata como preferido, de fato, é reforçador. Quanto aos métodos de avaliação direta, aqueles que apresentamos têm se mostrado eficazes para identificar itens que realmente funcionam como reforçadores. Finalmente, a importância de se descobrir as preferências das pessoas reside no fato de que o sucesso de intervenções com pessoas com TEA requer a utilização de reforçadores efetivos que o terapeuta possa controlar, e a identificação das preferências tem se mostrado um caminho eficaz para a descoberta de reforçadores. Agradecemos sua participação no treinamento. Até logo! Obrigada!